entrevistado de hoje, gente, você já ouviu ele dos anos 80 para cá? Eu acompanho, nós já tivemos na rua segurando bandeiras vermelhas nas passeatas pela redemocratização do Brasil. Ele aqui em Alagoas, eu no Rio de Janeiro, depois a gente junto aqui em Alagoas e num momento lá no início dos anos 80, que não dava mais para viver aquele regime que não tinha menor cabimento e quase que a gente, pelo que está mostrando aí a CPI do 8 de janeiro, a gente quase voltou àquela triste passagem da nossa história. Mas o meu entrevistado de hoje, ele faz parte da história dos direitos trabalhistas, faz parte da história da comunicação, ajudou a formar muitos profissionais de comunicação. Foi meu colega professor da Universidade Federal de Alagoas, do curso de comunicação, na habilitação de jornalismo. Está envolvido com grandes causas aqui em Alagoas, tanto trabalhistas como sociais, e já cumpriu várias tarefas. É fundador do Partido dos Trabalhadores. É também um graduado, um especialista, um mestre. Nós fizemos mestrado junto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em comunicação social e agora doutorando, e de uma causa que eu vou dizer assim, para algumas pessoas nós já temos uma parcela significativa do Brasil que tem que se tratar, os dependentes das redes sociais. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz uma colinha aqui dos 5 maiores consumidores de redes sociais no Brasil. Nós somos 200 milhões de brasileiros, 169 mil neste momento é dependente do WhatsApp. Serve para tudo, mas também é uma doença. O meu entrevistado de hoje é o professor, doutorando, advogado, Ricardo Coelho. Quero dizer para o senhor que é uma honra, eu falei umas coisas do senhor que eu acredito sobre o senhor. Nós temos alguns pontos de divergência, mas nós somos muito parecidos em defesa da democracia. Então, quero dizer que é uma honra entrevistar o senhor. Eu que tenho a honra de estar aqui com você hoje, Arnaldo, agradecer pelas palavras, quero saudar os telespectadores da TV Mar, telespectadores e telespectadores, a TV Genuinamente Alagoana. Essa é a única, nós temos, é uma programação alagoana. Alagoana, exatamente, porque as outras são de Alagoas, mas tem programação nacional, são redes nacionais que nem sempre estão conseguindo veicular, ter espaço para veicular Alagoas. Quero abrir um parênteses e dizer para o senhor que na cadeira que o senhor está sentado, nós já tivemos vários segmentos sociais, sindicalistas, movimentos sociais, movimentos sem terra, direita, esquerda, centro, coisa nenhuma. Já tivemos aqui sentado. Quero dizer, por isso que eu estou dizendo para o senhor que é uma honra estar aqui, hoje sentado aqui na TV Mal, para termos uma conversa sobre assuntos tão importantes da nossa contemporaneidade. Antes de falar das redes sociais, que é um assunto que o senhor deve estar se debruçando, inclusive nas suas teses de doutorado, nos seus estudos, suas pesquisas de doutorado, o senhor também é um pesquisador, vamos começar falando do Ricardo Coelho, que final dos anos 70, meados dos anos 70, 80, estava na rua. Como é que vai o Brasil, Ricardo? Como vai Alagoas? Arnaldo, o Brasil, nós vivemos uma situação difícil, porque nós conseguimos afastar o antigo presidente, que fez tanto mal ao nosso país, e elegemos o Lula, mas o parlamento é um parlamento conservador. O presidente da Câmara dos Deputados aqui de Alagoas é um homem que quer ser o primeiro-ministro. O deputado Arthur Lira. A deputada Arthur Lira. Nós temos hoje um presidencialismo de coligação, onde os partidos, mesmo da oposição, querem participar do governo para continuar a oposição, segurando o governo. Por outro lado, nós temos o Banco Central. O Banco Central, com um juro de 12%, 13%, não tem economia que se sustente. A classe média não aguenta. Não tem economia que se sustente. E o governo Lula é um homem muito inteligente, muito hábil, um homem muito preparado e talhado para este momento, está conseguindo tentar reconstruir aquele modelo reformador, do modelo distributivo, do modelo que quer reduzir as desigualdades sociais. Que já me dizia um professor meu quando eu era jovem, o problema do Brasil não é seca, é cerca. O problema é cerca. O problema do Brasil é uma grande desigualdade social. Uma elite branca, elite conservadora, elite neoliberal, e até namorou muito com o fascismo nesse momento agora do governo que passou, né, do capitão, e essa elite não quer abrir mão de direitos. Eu vinha vindo agora
uma entrevista de um deputado federal do PT, ele dizendo que a elite brasileira ela se mantém tanto nessa desigualdade social que ela não quer nem pagar imposto. Se eu e você, a gente comprar um carro, Nossa. com muita dificuldade, nós vamos pagar Não precisa nem comprar um carro. O que eu tenho de imposto para pagar? Nós já vamos pagar imposto. Agora a elite compra jet ski, compra lancha, compra jatinho e não paga imposto. Que uma beleza, né? Que uma beleza. Imagine você que o Lula está tentando agora taxar um fundo que manda recursos para o exterior e também recebe, e esse fundo só tem 2.500 brasileiros nesse fundo. A imprensa está contra, um bocado de gente contra. E sabe quanto é que esse fundo movimentou ano passado? 750 bilhões de reais. Quer dizer, e esse pessoal que não quer pagar imposto? Esse pessoal que não quer pagar imposto. Então, no Brasil, ainda nós temos uma elite escravagista, uma elite que é conservadora, que não quer... O senhor continua ainda no Partido dos Trabalhadores? Continuo no PT. O senhor cumpriu várias tarefas. Várias tarefas no PT. Eu ajudei a fundar o PT aqui, fui candidato a deputado estadual com 25 anos, fui presidente do PT de Maceió por 8 anos, 4 mandatos, não consegue cumprir mais 4 mandatos. Coordenei campanha do Lula aqui, várias campanhas. Então, a minha história na esquerda, ela é uma história muito antiga. Eu estava dizendo a uns amigos meus que a semana passada eu completei 64 anos. Nossa, temos quase a mesma idade, né? Eu sou um pouquinho mais velho que o senhor. E desses 64 anos, eu tenho mais de 40 anos de movimento estudantil, mais de 40 anos de PT, quase 40 anos de PT. Então, tem uma história aqui na esquerda de construir sindicatos, ajudar a construir sindicatos, organizar o partido no interior, sair corrido em algum município querendo organizar o PT. Então, é uma história que me capacita para possibilitar, tentar continuar nessa luta. Eu tive uma conversa uma vez com 2 engenheiros, um engenheiro e um advogado, eles me dizendo, Ricardo, a gente aos 20 anos, se a gente não for socialista, quando a gente não tem coração. Aos 40, se a gente não for capitalista, a gente tem cérebro. Eu digo, meu amigo, eu continuo com o coração. Então, eu vou te fazer uma pergunta que é dolorosa, mas eu acho que o senhor deve ter alguma explicação para isso. O Partido dos Trabalhadores tem uma história nesse país, conseguiu eleger pela 3ª vez e sob um bombardeio muito forte do agronegócio, de muito dinheiro, de uma direita internacional, né? de movimentos internacionais, e mesmo assim foi possível vencer e eleger um presidente. Mas há anos o PT, para eleger um deputado federal como Paulão, para reeleger foi uma dificuldade imensa, quase que não consegue, né? Exatamente. Para ter um vereador na Câmara de Maceió, prefeito tem quantos? Prefeito tem 21, 4 estão na oposição, inclusive um do PT, né? Porque Por que o partido não decola? É uma boa pergunta, até do sábado eu estava no plenário do PT, e a pergunta era essa, por que o PT aqui não cresce? Por que o PT aqui em Alagoas não... Você me desculpe, mas parece que o partido ele não faz uma campanha para ampliar, fica aquelas mesmas pessoas sempre. É uma situação, não é só fazer uma campanha para não ampliar, se juntar às necessidades do Estado, da população de Maceió, da periferia, da rua. Eu estava até discutindo... O PT é governo. O PT é governo. E o PT... Governo Paulo Dantas, é governo federal. O PT é governo do Estado, é governo federal, mas o PT não consegue ter uma independência, que o PT tem que ter uma independência do governo do Estado aqui, para construir políticas junto à população, para construir políticas com as necessidades da população, tanto em Maceió como no Estado. E nós... Esse tempo todo que nós tivemos aqui, eu tenho 48 anos nessa caminhada, e a gente sempre, algumas lutas internas, algumas lideranças que cresceram mais e não deixaram outras crescerem. Então, nós temos problemas que o PT... Mas o básico aqui, eu acho, a minha avaliação, professor Luizinho, estava me dizendo isso sábado, e eu já concordar que a gente precisa estar mais junto das necessidades do povo de Maceió, do povo de Alagoas. E não numa mesa de bar, né? Não, numa mesa de bar também é bom. Não, mas eu digo assim... Não discutir só numa mesa de bar. Exatamente. Discutir na periferia, fazer uma construção, fazer mobilização, fazer que o movimento sindical tenha políticas
de conscientizar a sua base, a gente, porque, repare, uma situação, o PT no Brasil, ele teve quase 14 anos, elegeu Lula 2 vezes, Dilma uma vez, e a segunda vez a Dilma depois foi empichada. E a Dilma foi derrubada sem nenhuma luta do povo, o povo não reconheceu no PT o seu defensor. Eu vi o ministro do STF dizendo assim, Lula foi preso e não causou nenhum mal ao Brasil. O ex-presidente Bolsonaro ainda não foi preso, isso o ministro do STF falando, estou até preservando aqui o nome dele, mas o problema é tão grande. O partido não decola em Alagoas por falta dessa aproximação com os 3 milhões de alagoanos? Porque também pela falta de aproximação. Que as pessoas se sentem donas delas? A falta de aproximação. A Alagoas é um estado muito conservador, isso não tenha dúvida. As nossas elites, elas tentam puxar para si lideranças à esquerda para tentar se legitimar e não deixar que se crie outras alternativas. Também tem isso. Alagoas é um estado muito conservador. Alagoas tem os índices econômicos que são pavorosos e nós temos o maior número de analfabetos do Brasil. Nós ainda somos 17% de analfabeto e mais, incluindo essa conta, mais de 30% de analfabetos funcionais. Pessoas só sabem assinar o nome, etc. Então, há uma conservadorismo muito grande, houve lutas sociais, existem lutas sociais aqui em Alagoas, existem, mas que nós não conseguimos ainda canalizar isso para um voto político. Tivemos já a esquerda aqui no poder. Ronaldo Lessa, Cátia Borges. Porém, nós não conseguimos construir uma cultura de esquerda no Brasil. Aqui na Alagoas, também no Brasil, como eu estava dizendo, a Dilma sai e não tem um movimento. O pessoal usufruiu de vários direitos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc, etc, Luz para Todos e outros, e não se mobilizou depois para defender isso, defender um governo que era seu, voltado para si. Agora, mas vamos trazer a questão ainda para a discussão aqui de Alagoas. Por exemplo, nós temos um deputado federal. Sim. Que todo mundo achava, aí nos bastidores políticos, se comentava que poderia ser o candidato a prefeito de Maceió. Não é? E eu fui surpreendido hoje, antes de vir para cá, que ele será candidato a senador em 2026. 26. Quer dizer, o que fez ele desistir da Prefeitura de Maceió? Talvez ele já tenha 2 participações na eleição, uma muito boa em 2000, que ele quase que ia para o segundo turno com a Cátia Borges, perdeu para o Regis por uma diferença pequena, e quando foi em 2016, que ele foi candidato também, em 2016, o PT estava bombardeado naquela época de Lava Jato, impeachment da Dilma, etc., e ele teve uma votação pequena, ele ficou meio frustrado. Não sei se ele queria participar, mas eu acho que ainda é o melhor nome que o PT tem. Precisa de ter um programa para a capital, precisa ter um programa para resolver os grandes problemas da nossa cidade. Aí sobrou o Ronaldo Medeiros. Sobrou o Ronaldo Medeiros. Mas aí dentro do Ronaldo Medeiros já tem outros nomes. O presidente do Diretório Municipal, Marcelo Nascimento. O Marcelo se colocou à disposição, a Hélida também, quem foi mais? Não teve outra pessoa lá na plenária, mas os nomes mais fortes são o Paulão e o Ronaldo. E seriam bons nomes. Acho que o Paulão tem capital para disputar. Você imagina que o Paulão... Mas não terá apoio, por exemplo, do Palácio. Vocês hoje têm secretarias no Palácio. Tem, mas o Palácio quer lançar outro candidato, o Renan Pai, que está articulando para já especulou até o nome do ex-prefeito Rui Palmeira para ele trazer para o MDB ser candidato. Mas o PT tem autonomia para disputar, pode indicar. Não pode causar rompimento lá no Palácio? Não vai causar rompimento. Já fizemos isso uma vez, disputamos com um candidato próprio, quando o MDB tinha outro candidato. Já que você falou isso, nessa eleição recente, não muito recente, esse candidato próprio, segundo os bastidores políticos, virou laranja. O PT vai entrar para ter um laranja ou para disputar? Eu acho que o PT deve entrar para disputar. Para ter laranja... Não é um papel... O senhor há de convir que já teve assim... Há uma especulação que foi um candidato laranja, mas eu acho que o PT deve entrar para disputar. O PT tem nomes, o PT tem história, o PT tem um número de filiado, tem militante, e acho que tem condição de entrar para disputar. Eu acho que se o Ronaldo for candidato, é um bom candidato. Se o Paulão for um candidato, também é um bom candidato. Eu acho que a gente podia construir um programa. Maceió não pode viver de WhatsApp, não pode viver de propaganda, como o prefeito vive hoje.
O prefeito é o grande criador de fatos, mas para mudar a situação de Maceió não tem. O senhor vem fazendo, já que o senhor entrou no assunto, que é o assunto que nós iríamos começar, e é inevitável a gente entrar na política, olhando para o senhor, olhando para a sua história, tanto como advogado dos sindicatos, dos motoristas e de outros tantos. O senhor esteve à frente de várias greves, ajudou a construir. Eu estive fazendo várias reportagens, enchendo a sua paciência, para não dizer sua paciência. Sua paciência. Melhor. Você entendeu, né? Nós estamos entrevistando Ricardo Coelho, advogado, militante, fundador do Partido dos Trabalhadores e professor da Universidade Federal de Alagoas. Vou falar um pouco das suas pesquisas. O senhor também vem trabalhando já como pesquisador da comunicação já há algum tempo. E o senhor identifica as redes sociais. Hoje nós temos 200 milhões de brasileiros, como eu falei na minha colinha, quase 170 milhões ligado aí a uma rede ao WhatsApp, aí você vem o Facebook, vem outras redes, as 5 maiores redes sociais. Isso é uma doença ou é uma necessidade da contemporaneidade, como o senhor começou a falar? Isso é uma necessidade da população, que nós vivemos hoje numa nova ordem da comunicação. Aquela ordem que a gente estudou, jornal, revista, televisão. Não existe mais. Essa não existe mais. Existe, mas não existe só. Tanto é que o senhor é professor da comunicação, você não forma mais jornalista para jornal. Você não forma mais jornalista para TV. Isso, exatamente. Você forma jornalista, né? Forma jornalista. Então, o que é que acontece? Essa nova ordem da comunicação, ela foi incorporada o quê? A internet, com suas diversas veiculações, diversas expressões de veiculação. Primeiro foram os blogs, foram os sites, aí depois vieram as redes sociais, como você falou aí, o WhatsApp, Facebook, Orkut, etc. Orkut foi um dos primeiros e por aí nós vamos. Então, Não dá para falar que é terra de ninguém, porque nós temos mais da metade da população brasileira, brasileira. Não é terra de ninguém, é terra de muita gente. É uma terra de muita gente se comunica por ela. Isso é um fascínio, porque quando estou na rede social, eu posso ser um consumidor de comunicação, mas ao mesmo tempo eu posso ser um comunicador. Eu posso emitir minha opinião. Eu posso dizer o que eu estou fazendo. Posso fazer uma besteira, como muita gente pega um prato num restaurante, aí tira a foto do prato. Eu fui chamado a atenção agora esses dias, quero até mandar um abraço, não vou citar seu nome, por um jornalista da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, me criticando, porque ele foi fazer uma pesquisa e não achou nada da minha história lá. Eu disse, a minha vida pessoal é minha vida pessoal. Pô. Não, mas sua vida de jornalista, eu falei, leia jornal. É meu caso. Não tem nada meu. É meu caso, eu viajei com um amigo, aí o amigo depois disse, não vem nada de suas fotos da rede social, eu não boto não, foto de viagem em rede social não. Nem eu, nem minha esposa, a gente não gosta disso não. Não gosta não. É melhor conversar tete a tete. Eu vou aqui para uma mesa de bar, eu não fico aqui. Eu vejo um bocado de 10 pessoas numa mesa de bar, cada um no seu celular. Nessa nova ordem das redes sociais, eu tenho a sorte de ser pai de 6 filhos, tenho uma doutora, minha ex-caçula, que eu digo ex-caçula, que ela está viva, né, mas ex-caçula, é doutora da área de saúde, doutora com doutorado e com pós-doutorado, mas tem uma rede social onde ela ensina as pessoas a fazer tese de mestrado e doutorado. E eu acho que ela já está ganhando mais dinheiro do que como profissional dos hospitais de Pernambuco. Sim. E um filho de 3 anos, e que eu costumo brincar da pandemia, nasceu na pandemia, 3 anos, e que esses dias me surpreendeu cantando parabéns em inglês. E eu nunca ensinei inglês, meu filho está aprendendo a falar. Sim, exatamente. E aí eu fiquei preocupado. Estou preocupado com essa coisa dessa juventude sendo criada, sendo educada por essas redes sociais. Quais as perspectivas disso para a nova juventude brasileira? É isso que eu estou pesquisando. O que eu tenho feito é discutir a importância das matérias sobre a mídia serem estudadas pelos estudantes, desde criança, no ensino elementar, no ensino médio, que a gente chama, tem algumas escolas da comunicação já estão falando disso, educação para as mídias. Por quê? Porque nós temos que preparar as pessoas para isso. Porque senão elas vão ser presas fáceis. Elas não sabem. Você vê nesse 8 de janeiro, onde houve aqueles fatídicos atos. A tentativa de golpe. As pessoas produziram provas contra si. Repare que... Elas estão sendo condenadas por ela mesma. Qual é o fascínio? O fascínio, eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo.
Eu tenho que mostrar para os meus companheiros, meus colegas, o que é que eu estou fazendo, onde eu estou, até defecando no Supremo. Alguém foi filmado. Repare. Mostrou então, isso mostrou, mesmo. Então, o que é que não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. O que é que acontece? Isso aí pode resultar contra você, como está resultando. Isso pode resultar numa deformação de uma sociedade brasileira? Isso pode, exatamente, como já está acontecendo, porque há uma grande influência das redes sociais nos processos políticos. Nós tivemos o processo da saída da Inglaterra do mercado comum europeu, foi chamado de Brexit, e lá quem decidiu essa eleição foi a rede social Facebook. Pegou indecisos, fez um corte de indecisos e começou a mandar mensagem para terrorismo. Olha, se continuar no mercado comum europeu, vai ter mais imigrante aqui dentro. Você, inglês, não vai ter seu emprego. Você, o filho, também não vai ter. Na época do Lula, vão invadir a sua casa. Vai invadir sua casa. Agora a CPI mostrou, né? Isso aconteceu na eleição do Trump, em 2016 também, quando uma empresa, aquele Banda que chama, ele tinha uma empresa que ele fez o perfil eleitoral dos Estados Unidos. O que é que tinha? Tinha 3 grandes estados que decidiam dentro do colégio eleitoral, que lá se decidia eleição por colégio eleitoral, indecisos. Então, ele pegou o perfil desses indecisos e começou a mandar mensagens como aqui, evangélicas, contra o aborto, contra o casamento homoafetivo, que na verdade é um contrato entre duas pessoas. Mamadeira de não sei o quê. Mamadeira de piroca já foi aqui no Brasil. Então, e depois o Bolsonaro com a mesma equipe do Trump aqui. Então, há esse fenômeno, a gente precisa ter vacinas contra ele. A vacina seria a educação? Educação para as mídias. Isso já na tenridade, né? Exatamente, colocar, porque seu neto já está aprendendo inglês. Meu filho, seu neto, não, desculpa. Não, mas eu tenho neto da idade do meu filho, de 3 anos. Seu filho já está aprendendo inglês aonde? Nas redes Outro sociais. dia eu causei uma grande confusão, aqui para trazer a coisa para um lado mais agradável, mais cômico, né? Que a moça me perguntou, quem são esses meninos? São todos seus netos? Eu falei, um é filho, esse filho aqui é tio deles. Aí ele olhou, tudo da mesma idade. Da mesma idade, viu? Porque isso é um fenômeno sério, porque as pessoas não estudam mais. As pessoas não só fazem pesquisar, só não leem. A fonte de informação... O próprio jornal já diz, não, escreva texto no máximo de 15 linhas, porque as pessoas... 15 linhas é muito. A fonte de informação é a rede social, muitos casos, e aí que vem aquele fenômeno chamado da fake news, que as pessoas... Antes de falar da fake news, quero chegar na fake news, mas você vê que nenhum gestor público, privado também, eles sobrevivem mais. Você vê que toda hora você acessa as redes sociais, quando a gente... Nós não temos esse tempo assim, mas quando você tem um tempinho, vai lá e dá uma olhadinha. Tem o governador falando, o prefeito de não sei de onde falando. Sim. Vendendo. E eles já tem ali um palanque para eles. Sim. Né? Pelas redes sociais é o novo palanque. Porque, falando isso, veja o que foi que o ex-presidente fez, o que saiu agora, o capitão. Ele fez. Ele teve uma coragem midiática de fazer o que outros políticos não fizeram. Brigar com a Globo. Politicamente, brigou com a Globo, ameaçou de caçar o resto da Globo lá no Rio, etc. E como é que ele compensava isso? Nas redes sociais. Ele todo dia tinha um cercadinho, a imprensa ia para lá, blogueiros iam para lá, e as besteiras que ele dizia, as doidices, a direita, coisa, divulgava para as redes sociais dele, que é com base no gabinete de ódio. E dia de quinta-feira tinha live do presidente. Quer dizer que... Ele já me gritou ali, você acredita que nós já estamos conversando há 25 minutos? É mesmo, a pergunta é minha. Eu quero aproveitar, e vamos aproveitar esses 5 minutos que me restam, para a gente falar sobre o mal das fake news. Qual é o principal mal que isso causa? A fake news, ela desinforma. Nós estamos aí por causa das vacinas. Desinforma, no caso da vacina é um exemplo, no caso da política. Criam mentiras, com a própria palavra de notícias falsas. Eles criam mentiras, que essas mentiras as pessoas passam a acreditar, porque tem um fenômeno novo também, que até a BBC de Londres indicou em 2020 como a palavra do ano, que é a pós-verdade. O que é a pós-verdade? Você quer acreditar numa coisa. Você quer acreditar naquilo. Aí você recebe um WhatsApp daquilo. Você não quer saber a fonte, não quer saber de onde foi, não quer saber nada. Só quer
Aqui Acreditar. nós temos aqui casos assim. Tem Você casos, pode dizer para os bolsonaristas milhões de coisas. Milhões de coisas, mas o pessoal eles- só não. quer gritar. Então a nosso estudo é saber como a gente pode estudar, vamos fazer isso, matéria das escolas. Quer dizer, acho que agora o foco tem que ser as crianças. Sim, as crianças, os jovens, porque é uma coisa que eu digo aos meus alunos em sala de aula, eu digo, minha gente... O senhor ainda dá aula na dou universidade? aula ainda lá na UFAL. Estudante de curso de comunicação, Estudante de curso de comunicação, eu vou subir para lá depois. Então, o que é que acontece? Eu digo aos meus alunos, não basta você só tentar aprender o assunto, você tem que aprender a procurar. Porque as redes sociais lhe informam tudo que você imaginar, você tem lá. Agora, se a pessoa não souber procurar, não vai saber, vai ter que resolver. E Então, não vai ser com 5 linhas, né? não vai ser com figurinhas. Então, há uma coisa importantíssima, já que a gente está terminando, que as pessoas têm que checar a informação. Não é porque eu recebi do pastor da minha igreja, do padre, do meu líder do partido, uma notícia, é que é verdade, não. Eu tenho que checar o que foi isso, quando aconteceu, quem é a fonte. Assim, não vamos falar aí, pastor, mas tem religioso, porque nós temos várias correntes de fake news. Sim. Eu frequento uma religião que nós tivemos lá várias pessoas acreditando em tudo, até no celular que ia fazer contato com as Sim, estrelas. exatamente. Com as estrelas. Né? As religiões, elas também são foco, em vez dela informar, ela entra nessa Com história. certeza, porque, na verdade, as religiões elas não têm a relação histórica com o que eles acreditavam, estou falando das religiões cristãs, e elas hoje se tornaram um grande jogo de interesse, não todas, mas grande jogo de interesse, comércio, e as redes sociais são uma maravilha. Esquecendo até a palavra de Jesus, né? Sim, se amar Dos o próximo, vendilhões, né? Amar o próximo como a si mesmo. Os vendilhões. Dos vendilhões. Porque o que é que acontece? Eles usam as redes sociais como uma fonte de desinformação. Como eu estou na parte final, o que o senhor diria para as pessoas mesmo que consomem redes sociais, que estão aí ligadas, acreditando em tudo, acreditando nas redes? Checar é uma boa, mas qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas, já que sou um pesquisador dessa... O conselho que eu dou é que a gente deve checar as informações, a gente deve saber que as coisas não chegam por acaso. E ter controle com os filhos? Controle com os filhos, até casos de adolescentes que estão sendo no grupo, sendo levados a se sacrificar, a fazer sacrifício, se cortar, algumas até se mataram. Não se expor muito, porque é uma coisa bem rápida. Namorada, prova de amor, vamos se filmar. Depois acaba o namoro, aí está exposta. Uma menina do Maranhão se matou por isso, porque o ex-namorado expôs. Então, a checagem, não acreditar em tudo. E não se expor tanto. Não se expor tanto, tudo isso é importante, porque se a gente não souber como isso funciona, por isso que eu acho que deve ir para as escolas, para todo mundo saber como isso funciona, não vai dar certo. Olha, gente, esses dias eu passando por uma rua e vi uma pessoa séria, uma jovem séria, com o celular na mão. E num dado momento ela passou, a gente estava passando ali pela Praça Sinibu, ela parou pela praça, ela estava indo caminhando sério. O que me chamou a atenção é que ela parou e começou a sorrir e fotografou ela, uma selfie, né? A famosa selfie. Fotografou ela sorrindo. E depois que ela fotografou, continuou andando séria, carrancuda, né? E eu fiquei pensando, quem era a pessoa que se fotografou, né? Quero dizer, pessoa que foi uma honra. Muito obrigado por você ter participado. Eu que agradeço. Acho que a gente discutiu algumas coisas. Interessantes, coisas interessantes, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Agora, como o assunto é bom e eu